Estamos começando mais um Nossa República. Nesta edição, vamos tratar de uma mudança histórica no judiciário brasileiro. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que juízes e desembargadores condenados por infrações graves não poderão mais receber aposentadoria compulsória, a punição que, na prática, transformava faltas disciplinares em um prêmio vitalício pago pelo contribuinte. A partir de agora, magistrados condenados perdem o cargo sem salário, sem vantagem, sem benefício. A decisão vale para todos os tribunais do país, com uma única exceção: os próprios ministros do STF, que só podem perder a função por impeachment no Senado, conforme determina a Constituição. O fato é que essa decisão do ministro Dino reorganiza a responsabilização da magistratura, mexe com o CNJ, reacende debates sobre privilégios e fortalece o princípio de que autoridade não pode ser sinônimo de impunidade. Para entender as implicações jurídicas, institucionais e democráticas desse novo cenário, recebemos hoje o procurador Domingos Sávio. Doutor Domingos Sávio, procurador de Justiça, seja muito bem-vindo à Nossa República. Aliás, vou confessar de público, sou um admirador seu, acompanho as suas redes sociais, os seus comentários, porque ajuda a gente a entender muita coisa. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Olha, o Mauro, eu que agradeço o seu convite. Se você me honra com a sua admiração, fique certo de que eu te admiro muito, né? Você não é de hoje que está aí nessa lida da imprensa e atuando de maneira ética, né? Inteligente, ética. Então eu sou também um seu admirador, né? Essa sua persistência no seu trabalho, né? Você apostando sempre na imprensa limpa, né? Isso para mim é admirável. E diga-se, infelizmente, vai se tornando raro, né? Profissionais do seu calibre, diga-se de passagem. A comunicação mudou muito, né? Mudou muito. A coisa da internet, das redes sociais, sim. Mudou muito. Mas tem essa também. Você, além de tudo, não obstante seja um profissional que está há muito tempo nessa área, mas você acompanha essas evoluções. Senão, né? Isso é extraordinário. Né? Isso é extraordinário. Então, Nossa República é um programa de televisão aberta, é um programa no YouTube, é um site na internet e o nosso programa também é multiplataforma, ele vai estar no site também, né? E nas redes sociais, porque senão você não existe. É o titio moderno. É o titio moderno. Boa definição. Olha, eu queria lhe perguntar o seguinte, mas vamos falar, claro, sobre a decisão lá do ministro Flávio Dino. Em novembro passado, eu tive a felicidade de entrevistá-lo, porque ele é uma inteligência, fala sobre todas as coisas. Encontrei com ele lá em Foz do Iguaçu, num grande evento, um grande congresso nacional do direito do trabalho, e ele foi fazer uma palestra magna e tal, e aí falamos um pouco. E ele sempre foi muito diferenciado, né? Tanto no governo do Maranhão, quanto depois no Ministério da Justiça, como parlamentar, né? E agora, felizmente, lá no Supremo, porque é uma cabeça diferenciada realmente, né? No sentido de ter uma compreensão do Brasil e das situações da gestão pública como poucos têm. E ele toma essa decisão que é dizer para o universo jurídico, para seus pares no judiciário, desembargadores, juízes, que a tal da aposentadoria compulsória é um prêmio, não é uma punição, é um prêmio, é um benefício. Aposentadoria é benefício. Em síntese, foi isso. Né? E que, para você ser punido por alguma coisa, tem que perder o cargo. Quer dizer, você tem que perder salário, perder benefício. Não faz sentido nenhum, né? Um magistrado que, por qualquer situação, cometa uma ilegalidade, seja processado, condenado por isso, continue às expensas dos cofres públicos em casa, gozando a vida, né? Então, eu queria saber o seguinte: qual que é, na sua opinião,
o impacto imediato dessa decisão do ministro Flávio Dino no sistema disciplinar do Judiciário brasileiro? Olha, vai arrumar muita confusão? Primeiro, eu me permito dizer para você que eu também conheço o ministro Flávio, né, há muito tempo, né, desde quando ele era juiz, magistrado de primeiro grau, juiz federal. Por quê? Porque ele tinha um gosto muito grande e um grande domínio também pelo direito ambiental. E como você deve saber, eu militei bastante na área do direito ambiental, seja na praxe, né, no cotidiano, como membro do Ministério Público, defensor do meio ambiente, fui o primeiro promotor de justiça e defesa ambiental em Mato Grosso, mas também eu tinha na época uma grande atividade acadêmica também, participava de congressos, dava palestras, seminários, enfim, aulas, e o Flávio Dino também. Então, na época, nós nos encontrávamos em muitos desses eventos acadêmicos, sabe? E ele sempre foi brilhante, sempre foi brilhante. Depois ele deixa, né, a magistratura, candidata-se a deputado primeiro, depois governador, depois 2 vezes governador, depois senador, daí ministro de Estado e agora ministro do Supremo Tribunal Federal. De modo que ele já percorreu todos os poderes, né, o legislativo, executivo e judiciário. E é um homem brilhante. E a decisão dele baseou-se numa interpretação, né, sistêmica da Constituição Federal, apontando que com o advento da emenda constitucional número 20, né, de 1998 e a emenda constitucional número 103 de 2019, acabou essa história de punição com aposentadoria compulsória, punição de magistrados e, diga-se, por extensão de membros do Ministério Público, e que também há essa previsão, né, por conta de falta disciplinar grave, né, de cometimento de falta disciplinar grave. E isso com base, repita-se, na legislação, na lei, na Constituição Federal. Portanto, foi uma análise, antes de mais nada, preciso dizer, constitucional, num caso concreto que lhe foi apresentado, certo? De modo que já adianto, né, esta decisão não terá um efeito erga omnes, vai atingir todo mundo de imediato. Não, né? Ele, no final da decisão, ele até sugere ao Conselho Nacional de Justiça que regulamente isso, né, para que evite novas punições de aposentadoria compulsória. O que aconteceu para trás não tem como... Não tem como pegar. E ele começa a decisão dele colocando uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, a aposentadoria, né, ela é um direito do trabalhador, um benefício previdenciário, né, e não pode ser confundido com uma sanção, porque, diga-se de passagem, sanção em direito é a retribuição que o Estado dá por um ato ilícito. Como é que você vai retribuir por um ato ilícito dando um benefício, né? Então, genuinamente, a aposentadoria é benefício, é direito do trabalhador. Mas isso existia na legislação? Sim, perfeito. Isso já existia na lei orgânica da LOMAN, que é de 1979. E veio também na emenda constitucional 45 de 2004. Estava previsto isso. Porém, com o advento da emenda constitucional número 103 de 2019, esse particular foi retirado. Aquilo que estava na emenda 45 foi eliminado, tem o mesmo texto praticamente, só com essa supressão. Então o legislador constituinte derivado manifestou assim de maneira solene que não queria mais isto no texto constitucional. Então aquilo que estava na Constituição de 2000, na emenda constitucional de 45, né, de 2004, ele foi retirado com a emenda constitucional de 103 de 2019. E, por consequência, o que está na LOMAN lá de 1979, né, não foi recepcionado pela Constituição Federal e as suas modificações posteriores. Portanto, é inconstitucional. Então não tem base constitucional esse tipo de punição. Esse foi o raciocínio do ministro Flávio Dino, perfeitamente, né?
E pode-se indagar, né? Mas como é que ninguém tinha visto isso, ninguém tinha feito essa interpretação, né? Isso. As pessoas têm... Demorou tanto para se dar conta de uma situação disso, que moralmente já era sempre foi e que as pessoas, no geral, o grosso das pessoas não entendem. Aposentadoria compulsória. As pessoas ficam assim, em dúvida, né? Mas isso aí é um prêmio ou é uma punição? Né? Muita gente acha que é uma punição. Além dessa premissa que ele diz, justamente nessa direção, né? Afastando, antes de falar na própria interpretação constitucional, ele dizer a questão de natureza conceitual, né? Dizer assim, olha, aposentadoria é benefício, aposentadoria é direito, aposentadoria não pode ser sanção, ponto. Existe uma outra coisa que eu acrescento. Imagine, existe sim, Mauro, a aposentadoria compulsória. Existe, que é aquela que se dá quando nós alcançamos 75 anos. O que é aposentadoria compulsória? É a aposentadoria obrigatória. Você tem que fazer, mas você vai usufruir dela. Exatamente. Agora, você imagine, aqui fora saem 2 aposentados compulsoriamente. Aquele que completou 75 anos numa vida reta, né, correta, atentando-se com os seus deveres institucionais, funcionais, e aquele outro malandro criminoso, que ele vai chegar também e dizer, não, eu também sou magistrado aposentado. Quer dizer, você vai ter um magistrado... Não, ele não pode ser magistrado, ele tem que ser desligado do Poder Judiciário. Este malandro, este que não cumpriu com seus deveres, né? Este que atentou contra o interesse público, ele tem que ser desligado do Poder Judiciário. Ele não pode sair dali e dizer, né, eu sou magistrado aposentado, assim como aquele outro que ficou sei quantos anos, até os 75 anos, ele vai também falar, não, eu também sou magistrado aposentado compulsoriamente. É razoável imaginar isso? Você não tem sentido nenhum. Não. E aí vem o texto constitucional, como apontado pelo ministro, que elimina essa possibilidade de aposentadoria, porque ele está falando de aposentadoria nessas condições, aposentadoria como sanção. Podia ser aposentadoria premiada. É uma aposentadoria premiada. Em vez de ir para a cadeia, ele vai para casa gozar, né, da aposentadoria, receber seus proventos, etc. Realmente é complicado. Agora, eu queria entender, eu não sei se a gente consegue, nessa conversa, apurar isso. Mas de onde isso foi de 79, né, da Lomã? A Lomã, sim. De onde que surge, primeiro, o conceito de punição para uma aposentadoria compulsória, vista como punição dentro do Italomã? Da onde que surge isso? Do parlamento? Claro, é do parlamento. Quer dizer, naturalmente que acredito, eu nunca fiz um estudo de saber, né, vai ficar me devendo a origem dessa compreensão, né? Mas eu acredito que seja porque devem ter entendido, né, que a carreira da magistratura tem peculiaridades, né, que não se igualam, portanto, ao funcionalismo público normal. E aí deram isso que é para mim até um privilégio. Agora, naturalmente, Mauro, como toda a legislação, ela decorre de muitos lobbies, né, muita intervenção política e tudo mais. Interesses. De toda a ordem. Natureza meio nebulosa, não? De toda a ordem. Qualquer lei, ela ela é fruto de uma discussão, né, política, né, e quem sabe a magistratura somada com o Ministério Público na sequência e tudo mais, eles foram capazes de colocar isso nas suas respectivas leis orgânicas. O senhor me disse aí no começo da sua fala, explicando essa coisa da 103/19, dessa emenda constitucional, e a decisão do ministro baseada nessa emenda. Na 103 e na 20, né? Na 20 de 1998. Isso. O que mudou nessa... Eu falo, mudou aqui, tá, mas vai valer para todo mundo, para todos os que estão sendo denunciados, acusados por venda de sentença,
enfim. Sim, veja, essa decisão foi dada num caso específico, num caso concreto. E, naturalmente, ela não vai repercutir imediatamente em todos os outros, todas as situações idênticas. Mas, evidentemente, o próprio ministro, na sua decisão, ele recomenda ao Conselho Nacional de Justiça que regulamente isso, que regulamente essa situação aí de estar impondo uma sanção indevida. Então, quero crer que o Conselho Nacional já vá tomar algumas providências, né, nesse sentido. Aliás, o Conselho Nacional já tem, o Conselho Nacional, na verdade, ele já tem uma resolução, um regulamento, uma orientação nesse sentido de estimular, né, a propositura de ação de perda de cargo, né, nesses casos. Mas não quando se tem não notícia. Ocorre é porque não há iniciativa. Não há iniciativa nesse sentido. sentido. Quem que deveria fazer isso? O próprio órgão, que é um órgão correcional, né, o órgão correcional passar para a Advocacia Geral da União, quando tratar-se de juiz federal, ou para a Procuradoria do Estado, juízes estaduais, enfim, para discutir isso aí, né? Nós estamos falando aqui sobre uma decisão do ministro Flávio Dino, num caso concreto, de não reconhecer como punição a aposentadoria compulsória, o que deve provocar uma mudança de comportamento do judiciário. Né? E eu queria saber o seguinte, nessa linha, quer dizer, e aí? Eu acho assim, que primeiro nós temos que ver duas coisas. Como eu falei para você, já existe uma recomendação no Conselho Nacional de Justiça nesse sentido, de se propor, quando for o caso, as devidas ações judiciais para perda de cargo. Vai ter já uma sessão lá no Senado Federal, salvo engano, para discutir uma emenda do próprio Flávio Dino, que definitivamente, né, elimina essa questão da punição, né, através da aposentadoria compulsória. Então, eu acho que as coisas vão caminhar. Né? E aí terá uma repercussão. Mas o fato é que a decisão do ministro para aquele caso. Não obriga automaticamente o CNJ ou, enfim, qualquer instância. Sim, ele recomenda apenas. Ele só recomenda. Não é uma obrigação. O CNJ pode dizer, não quero avaliar isso, eu não vou. Mas dificilmente vai. Não passa em branco, né? Uma coisa desse tamanho, com a tamanha repercussão, né? Exato. O que está repercutindo no Brasil inteiro. É possível que haja reavaliação de casos de magistrados que foram punidos, entre aspas, com aposentadoria compulsória? Casos pretéritos? Eu creio que não, haja vista que a Constituição Federal protege o ato jurídico perfeito. Então, se já houve um ato jurídico, né, já aconteceu, é impossível a revisão desses casos. Então, vale a pena para casos futuros, caso isso seja efetivamente... E aqueles que ainda estão em apuração. Em apuração, né, que ainda não foram julgados. Exatamente. Enfim, né? Ok. Então, nós vamos falar de penduricários também, porque não tem como escapar disso, né? Mas antes de eu entrar nisso, eu queria saber, você falou por 2 vezes, eu prestei atenção, que o Ministério Público também está sujeito a essa visão, a esse entendimento. Porque as normas a nossa, em termos disciplinares, a lei orgânica do Ministério Público é muito semelhante, inclusive em termos de pena, à LOMAN, a lei orgânica da magistratura. Então nós também temos essa previsão de impor a aposentadoria compulsória. Então, e que não pode mais ser considerado, por enquanto... por conta de não ter lastro constitucional. Não ter lastro constitucional. E por isso, só por esse fato já não é preciso haver essa arguição. Alguém vai ter que, falou da AGU, alguém vai ter que arguir isso. Sim, veja, para termos, independentemente de uma lei que revogue lá a LOMAN, que coloque uma emenda constitucional, coisa parecida, se não tiver nada disso, teria que ter uma ação, né, direta de inconstitucionalidade da lei, da LOMAN, ou também da lei orgânica do Ministério Público. Quem tem legitimidade para isso?
Tem o Procurador-Geral da Justiça, o Procurador-Geral da República, né, que vai ter um partido político, né, tudo tem legitimidade. Tem essa legitimidade para questionar esse ponto. Exatamente, nas leis orgânicas, que são leis complementares. Eu queria falar um pouquinho antes dos periodicários, porque os periodicários são importantes, eu vou deixar para o terceiro bloco, porque os periodicários rendem muita conversa. Sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista ético, como é que a gente deve interpretar essa decisão do ministro e uma necessidade de mudança, aí sim, seja pela declaração de inconstitucionalidade, sobre assim, uma decisão que seja de sentido amplo, geral? Erga omnes, assim. Erga omnes. Não, Mauro, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um registro também. Porque muito se fala oportunisticamente de ativismo judicial. Né? Não gosta da decisão porque é ativismo, que o Supremo Tribunal usurpa, né, as prerrogativas do Congresso, do Poder Legislativo e tudo mais. Veja, esta decisão, ela tão somente faz um cotejo, uma análise, uma interpretação sistemática do próprio texto constitucional. Ele não está inovando em nada. É preciso colocar isso. Agora, relativamente a... Se houve ativismo, houve no sentido positivo. Positivo, absolutamente positivo. E diga-se de passagem, aqui no Brasil, ela passou-se a ter uma imaginação negativa, né, do ativismo judicial, que é algo, na verdade, muito positivo. Entendeu? Ora, se a lei... Você tem um direito, por exemplo, que está lá previsto na Constituição Federal, né? O Legislativo não regulamenta esse direito. É dada oportunidade, inclusive, para o Legislativo regulamentar esse direito. Aí você vai ficar sem, porque não tem uma lei, então você busca o Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai dizer para você, vai ser assim, assim, assim. Por exemplo, o casamento homoafetivo. Não existia lei, e aí? O Congresso conservador, o Congresso tal, não vamos regulamentar, veio o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal. Não foi de ofício, foi provocado. Exatamente, falou, não, senhor, direitos são iguais, dignidade da pessoa humana, direitos previdenciários que são assegurados, e pronto, determinou que deveria fazer esses casamentos homoafetivos, foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça e pronto. Ativismo judicial negativo? Sim, ativismo judicial, mas de forma positiva. Então, o ativismo judicial é algo positivo e necessário em determinadas situações. Inclusive para defender a democracia e o Estado Democrático de Direito. Não é? Sim, exato. Aliás, desses casos últimos que nós tivemos, não houve ativismo judicial. Ao contrário, foi aplicada a lei, né? O Código Penal e mais nada. Não houve ativismo judicial. Aliás, o senhor pode falar isso, o senhor atua nessa área penal. Atua. Presentemente, né? Uhum. E é isso mesmo? Quer dizer, não foi uma decisão política do ministro? Não, está ali na próprio Código Penal, as condutas que foram imputadas a essas pessoas envolvidas naqueles atos de 8 de janeiro, né, estão todas previstas no Código Penal brasileiro. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Aquela história, aí fica aquelas discussões, não houve golpe, houve golpe. Sim, claro, não houve golpe, houve tentativa de golpe. E a lei fala exatamente isso, de tentar dar golpe, né, militar. Golpe de Estado. Não tem solução, né? Ainda está resolvida a questão. Né? Esse golpe não tinha julgamento, não tinha coisa nenhuma. Verdade? É importante essa colocação, porque esclarece uma série de visões, né? Tem muita narrativa, né? Então não houve iniciativa de ofício. Foi proposta uma ação penal pela Procuradoria-Geral da República. Foi proposta ações penais. Entendeu? Contra essas pessoas. Quer dizer, não houve atitude de ofício, jamais. E dentro daquilo que prevê uma ação penal. Né? O Ministério Público exatamente. Inquérito policial feito pela Polícia Federal, encaminhado ao Ministério Público Federal. O Ministério Público
ajuizando as respectivas ações penais perante o Supremo Tribunal, porque existiam pessoas com furo de prerrogativa de função, né? Princípio da conexão, quer dizer, aqueles que não tinham foro eram atraídos por conta daqueles que tinham foro, e foi isso que aconteceu. Com esse raciocínio, essa discussão de anistia me parece uma outra tentativa de golpe. É algo estranho, né, para dizer pouco, porque dois pontos. Alguns falam assim, no Brasil teve em 1979, né, teve anistia para aquelas pessoas e tal. Sim, para as pessoas que, fundamentalmente, para aquelas pessoas que lutavam pela democracia. Aí agora você vai falar anistia para as pessoas que são contra a democracia. É algo estranhíssimo, né? E aqui nós estamos falando em processos que foram julgados em pleno regime democrático, né? Com ampla defesa, com contraditório, com tudo mais. Então você, na verdade, uma anistia feita pelo Legislativo, né, estaria, na verdade, subtraindo a prerrogativa do Poder Judiciário, né, que condena, e aí você vai falar, não vou condenar. Nós não podemos condenar, temos que absolver. Não. Um outro julgamento. Ou não houve crime, isso aí não pode ser considerado crime. A anistia é nada menos que isso. É dizer que determinadas condutas, não pessoas, as pessoas não são anistiadas. Essa é outra questão que algumas pessoas têm dúvida. É o fato que passa a não ser considerado crime. Né? E aí todos que enquadrem naquela conduta, daquele fato, eles recebem esse benefício. Uhum. Bom, eu queria, a propósito ainda dessa questão do ministro Flávio Dino, ele se refere na ação que ele avaliou, e isso, a repercussão tem sido em cima da carreira da magistratura, mas de juízes, de desembargadores. O senhor disse que é a mesma coisa com relação ao Ministério Público, aos profissionais do Ministério Público, procuradores, promotores, que estariam sujeitos à perda do cargo, porquanto não tem essa provisão legal de constitucional, né, de aposentadoria compulsória. E aí eu tenho assistido, nesses dias, muita informação, falo, não, mas o Dino só falou dos desembargadores e dos juízes. Os ministros do Supremo não tem essa coisa, não. Eles não estão sujeitos, né, a abrir mão da aposentadoria compulsória. Não, mas para eles o procedimento é o impeachment, né, que está na Constituição Federal. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A Constituição prevê impeachment. Exatamente. Pelo Senado. Exatamente. Então eles vão ser julgados da mesma forma pelo Senado. E perdem salário, perdem função, perdem tudo. Exatamente. É isso que a legislação prevê. Exatamente. O impeachment desobriga o Estado de manter o sujeito que praticou. Ele volta para casa e pega a pasta e vai advogar. Vai advogar, vai fazer outra coisa. Exatamente. Né? Que coisa, né? Como tem essa confusão? Virou essa narrativa nas redes sociais. Porque há um combate muito forte ao Supremo. Consegue avaliar isso? Sim. Esses dias eu dei uma entrevista e eu enumerei, Mauro, todas as decisões dos últimos 10 anos. Não vou fazer isso aqui, nosso tempo é muito curto, mas todas as decisões, eu já falei uma delas, como, por exemplo, essa questão do casamento homoafetivo, né? E eu apontei a questão do orçamento secreto, a questão das vacinas na época da Covid e tantas outras, que são decisões que a população vibrou, assim como essa, diga-se, do Flávio Dino. Aí, quando essas decisões, né, atingem determinados interesses particulares ou políticos, partidários, etc., aí o Supremo não vale nada. Aí o Supremo é horroroso e tudo mais. E as pessoas, agora com as redes sociais, né, que são hoje muito movimentadas e tal, elas criam essas narrativas negativas contra o Poder Judiciário, contra a Suprema Corte. O que é muito grave. O que é muito grave.
Haja vista que nós temos que ver o Poder Judiciário como uma instituição da democracia. Você pode sim criticar, falar que tem que sair, o que quer que seja, um determinado ministro, um determinado magistrado e assim por diante. Tudo bem. Agora você falar não, né? que o Poder Judiciário, o Supremo tem que fechar, que o Congresso Nacional tem que fechar, né, que ali não vale nada, não serve para nada, isso é discurso autoritário. Isso é discurso... E muito presente já há algum tempo. É autoritário. Que é assim, fechar essas instituições democráticas para quê? Para colocar um salvador da pátria, uma espécie de mito, alguma coisa assim, para salvar o país. Né? E ele vai julgar, como na época do Império, né, que tinha o poder moderador, que intervia, inclusive, no Poder Judiciário, que podia o imperador... Né, poderia tirar juiz, nomear juiz, aquele que contrariasse a ele. Então, nós não estamos mais, nós já evoluímos, né, institucionalmente, né, e como país também. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na sua avaliação, essa decisão do ministro Dino, que já começou uma argumentação aqui de setores da magistratura que são muito apegados a esses privilégios todos, né, a se considerar uma casta né, acima do universo dos simples mortais, já existe um discurso de que essa decisão ela ameaça a independência judicial. Esse é um argumento... É mais ou menos então assim, eu não sei se eu não ouvi ainda isso, mas deve ser, então, mais ou menos assim, eu tenho que ter a independência de cometer crimes. É mais ou menos isso? Não é esse raciocínio, mas é isso aqui que vale. Eu vou dizer para você, eu não tenho nenhum problema se falar para mim, olha, Domingos Sávio, se você cometer uma infração grave, funcional, você vai se perder o cargo. Eu mereço. Se eu fizer isso, eu mereço. Mas eu não me preocupo com isso, porque eu tenho consciência que eu jamais farei isso. Então não importa falar que eu vou perder o cargo. A sensação que dá, procurador, exatamente é essa. Que o magistrado isso deveria ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? Que o magistrado que defende uma tese de proteção dessas, que é um privilégio, que não é uma sanção, quer dizer, no fundo defende a impunidade, porque aquele que vai ser aposentado, olha, ele comete, ele tem licença para matar, vamos dizer assim, só para... Não é a sanção, não é uma ameaça de sanção administrativa por uma indisciplina grave que vai afetar a minha independência funcional. Jamais, porque não passa pela minha cabeça eu ser acusado de qualquer coisa. Acusado, punido de uma infração grave. Porque eu acompanho a sua atividade, a sua atuação no Ministério Público, uns 40 anos, eu acho. Sem querer revelar toda... No Ministério Público são mais de 3 décadas, mas não chega a 4. Mas pertinho, né? E você me fez, quando lembrou da sua militância no MP, na questão do meio ambiente, na questão ambiental, logo no início que esse assunto começou a ser tratado, discutido, se estabeleceu uma consciência ambiental, pelo menos que tinha que ter um cuidado ali. Eu lembro como repórter, enfim, de jornal, de revista, dos lugares que eu trabalhei, rádio, TV, era sempre uma fonte importantíssima de notícias, né? E de entendimento das coisas, né? Porque era uma matéria... O meio ambiente era uma matéria muito nova, né? Há 30 anos atrás. Não era uma coisa como é hoje, que já existe um certo consenso. Tem os que querem derrubar o mato, tem aqueles que querem preservar o mato. Né? Essa coisa está polarizada, né? Sempre foi. Mas eu lembro muito dessa história, desse caminhar, que foi muito importante. Nos ajudou muito. Eu fui o primeiro promotor de justiça atuando especialmente numa promotoria especializada em meio ambiente de Mato Grosso. Foi o primeiro. Scalope depois teve. A Scalope foi bem depois, como procurador de justiça. Na procuradoria já foi mais recente. Eu entrei ali na especializada em 1997.
né? Já faz um bom tempo. E fiquei então lá eu durante... exagerei, porque eu usei o meu tempo de atuação. E fiquei lá durante 19 anos. Né? Muito tempo, né? Mas eu já tinha uma trajetória no Ministério Público, né? Antes de assumir essa procuração. Bom, a gente falava, só para a gente passar rapidamente, quer dizer, essa decisão sobre casos de corrupção de magistrado, de corrupção, assim, venda de sentença mesmo, que, aliás, virou um negócio, uma nova onda, né, de denúncias nesse sentido, lamentavelmente. É muito ruim para a imagem do judiciário nosso, aliás, para qualquer lugar onde o magistrado se envolva, isso depõe muito contra a instituição. Né? É uma coisa que o policial que rouba, que mata, que comete crimes com a farda. Né? Isso abala a instituição, afeta a imagem da instituição. E é muito ruim a gente ver, às vezes, denúncias, muitas delas com fundamento, né? Outras nem tanto, mas é muito ruim, de qualquer maneira, seja como for, é muito ruim porque afeta a instituição. Que é isso que fazem orquestradamente contra o STF, essas ilações, né, sobre comportamentos supostamente irregulares e tal, que afetam, né, a integridade, afetam a imagem do judiciário. Então eu queria saber o seguinte, nesse caso, quer dizer, essa decisão só vai ter feito, recapitulando, só vai ter feito se houver uma ação de mudança legislativa ou, né, ou uma ação direta em inconstitucionalidade das leis orgânicas, né, alguma coisa assim. Ou uma regulamentação do próprio CNJ, né, e também do Conselho Nacional do Ministério Público. Porque caminha junto, né? Cabe, tranquilo. Caminham juntos. Como é que o senhor, como membro do Ministério Público, sente isso lá na instituição? Repercussão. Eu lhe digo que houve um desconforto inicial, né? Que alguns colegas questionaram isso, se está correto ou não e tal. Mas eu tenho certeza absoluta de que a média geral do entendimento é de que realmente essa punição, né, ela não pode prevalecer, ela não pode sobreviver de jeito nenhum. Isso só vale para quem está pensando em fazer besteira. Impressionante. Vamos falar um pouquinho de penduricalho? Vamos lá. Caminhando já para o último bloco. Estamos, aliás, no último bloco, já caminhando para o final do programa. Essa não é uma luta nova, né? Essa coisa de se discutir penduricalho, de se discutir esses custos que vão sendo agregados aos vencimentos dos servidores, esses altos salários que se criam fórmulas para que um salário de 10 mil vire 100 mil brincando. Né? Não é bem assim, irmão. Não, eu estou exagerando, claro. Mas assim, deixa eu te falar, a minha visão disso aí é o seguinte, a verdade, Mauro, o que acontece é que nós, primeiramente, é preciso dizer assim, não vou falar só do Ministério Público ou do membro ou do magistrado, é preciso, eu acho, que retribuir, pagar, remunerar cada profissional de acordo com a extensão, com a elevação das suas responsabilidades. Né? Então, por exemplo, nós do Ministério Público e assim também dos magistrados, nós cuidamos da vida, da liberdade, do patrimônio das pessoas. Somos aqui o Ministério Público, quem vai lá no Poder Judiciário defender esses interesses sociais, e o Judiciário é aquele que vai julgar, definir, entregar essa prestação ao cidadão. De modo que eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E para isso é preciso ter preparo intelectual, doutrinário e tudo mais. Então são pessoas que são muito bem preparadas e que exercem funções de grande responsabilidade e, portanto, devem ser bem remuneradas. Ponto. Se não for assim, Mauro, se não for assim, bem remunerado, ninguém vai querer ficar nessas carreiras. É óbvio. O camarada que, por exemplo, sabe-se bem que alguém que passa nesses concursos, que são muito concorridos, são pessoas preparadas. E ele está lá, por exemplo, lá em São Paulo, na grande metrópole, no Rio de Janeiro, sei lá, enfim, Fortaleza, vivendo bem no escritório de advocacia e tal, e resolve fazer um concurso aqui.
Aí, meu amigo, você entrega para ele 15 mil reais. 15 mil reais e manda ele para um interior, numa cidade sem muita estrutura, como, por exemplo, Cuniza. Né? Ele nunca andou numa cidade como Cuniza. Ele está acostumado com Rio de Janeiro, praia, mar, metrô Não fica. e tudo mais. Ele não vai ficar. E vai sobrar essas carreiras para incompetentes. Ninguém quer, então vai qualquer um, que vai ter que preencher essas vagas. Vai qualquer um. Então começamos por aí. Pois bem, e o que aconteceu ao longo do tempo? Partindo, portanto, dessa premissa de que essas pessoas, esses agentes públicos têm que ser bem remunerados, o que aconteceu durante algum tempo? Os nossos salários foram, como de resto os salários da população em geral, foram sendo corroídos pela inflação, né, por tudo isso. Né? Não houve aumentos reais e tudo mais. E o que se fez? A legislação já previa, ou vieram legislações posteriores, né? Essas indenizações, esses auxílios, etc. E começaram a ser implementados como forma de complementar a renda. A renda que era de 20 mil, não dá para subir o salário, nós vamos implementar o auxílio tal, a indenização de tal coisa, não sei o que, papai. E foi acontecendo isso. Para nós, é extremamente, nos incomoda sobremaneira. Eu fico absolutamente constrangido em dizer, porra, eu ganho auxílio não sei o quê, auxílio alimentação, auxílio... É extremamente constrangedor para nós. Vários auxílios, diga-se de passagem, antes tinha, por exemplo, auxílio de obras técnicas, para a gente comprar livros e não sei o quê. Vários foram eliminados, como esse, por exemplo, já ao longo do tempo. Mas ainda existem alguns. Mas para mim é constrangedor, eu tenho certeza, fique certo, de que para todos os colegas é constrangedor. Agora, foi fórmulas, e aí eu acho que nós temos que fazer um meia-culpa. Nós precisamos fazer uma meia-culpa, porque nós nos acomodamos com isso. Nós não fomos atrás de mudanças constitucionais, legislativas, que pudessem permitir melhores salários. Então, não, estamos ganhando isso aqui como salário, mas também tem os auxílios, está tudo bem, e fica, e o tempo foi passando. Então, eu acho que agora é preciso fazer um freio de arrumação, eu acho que agora vem, por conta dessas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de dizer assim, vamos acertar o salário. Acertar o salário, certo, né? Exatamente. Arrancar todos... O Estado não tem que tirar do bolso para pagar livro, não tem que tirar do bolso para pagar combustível, para pagar aluguel. E integrar tudo isso, se for o caso, integrar tudo isso no salário e fazer uma boa remuneração. E aí nós vamos continuar tendo... Significa mudar o texto constitucional. Mudar o texto constitucional, se for o caso, fazer reajustes periódicos e tal. Enfim, é isso que precisa. Todos nós aprovamos isso. Ninguém quer penduricalho. Ninguém quer penduricalho. Isso me incomoda demais. Porque também queria uma caixa, de certa forma. Mas assim, eu entendo, e eu gostaria que a população entendesse isso. Assim, não, porra, esses caras ganham isso como forma de complementar salário. E diga, mas aí, o salário, se eu, no final das contas, somar penduricalhos, né, com o salário é estratosférico? Não é estratosférico. Um procurador de justiça está ganhando alguma coisa em torno de 50, 60 mil reais. Não é estratosférico. Veja, se você considerar... Se for comparar um trabalhador normal, comum, parece ser. Sim. Mas a qualificação também é muito diferente. E se você for comparar, aí sim, com um bom advogado, por exemplo, da iniciativa privada, tem advogado e vários, porque nós temos que comparar com os melhores. Porque senão você vai comparar com os medíocres, então vai ficar, os medíocres vão ficar lá no Ministério Público, os medíocres vão ficar no Judiciário. Então nós temos, como eu falei no início, tem que ser pessoas bem qualificadas. Esses bem qualificados aqui na iniciativa privada, ele ganha numa ação, uma boa ação aí, 300 mil, 400 mil, põe 50 mil em uma ação. Uma vez eu fui conversar com um advogado, ele estava me apressando para eu dar um parecer num processo, e eu estava com muita coisa para fazer. Eu falei para ele, doutor, eu vou dar no prazo, mas não agora, não vai ser agora. Dentro do prazo eu vou dar. O senhor não sabe quanto de processos que eu tenho aqui para fazer. O senhor deve ter muito menos do que eu. E aí eu falei, quantos processos que o senhor tem por ano? Ele falou, uns 20 e poucos processos, 25 e tal. Pois é, o senhor já está
nessa tranquilidade de ter 25 processos. Neste aqui, certamente o senhor está ganhando R$1 milhão. Fala a verdade. Pode dizer para mim, doutor. Ele falou, realmente, doutor, é isso mesmo. Pois é, o senhor está ganhando R$1 milhão em um processo. Eu demoro muito para chegar em 1 milhão, doutor. Eu falo em dezenas, centenas de processos durante anos, para no final de 6, 7 anos, quem sabe, eu chegar a 1 milhão. O senhor está ganhando uma causa só. É isso. Essa é a realidade, né, dos bons profissionais. Então, é por aí. Nosso salário não é estratosférico, mas é preciso a complementação, infelizmente, com esses tais penduricados. Deixa eu fazer uma pergunta que me escapou aí na nossa conversa sobre a questão da aposentadoria compulsória. O Ministério Público, que é, a população já aprendeu isso, que é o órgão que faz a denúncia, que apresenta a denúncia, que faz a acusação formalizada contra qualquer pessoa que cometa o crime, o Ministério Público vai se insurgir no sentido de fazer valer esse entendimento, que, para meu ver, é muito moral, de colocar de verdade fim nessa história de aposentadoria compulsória, assim, no sentido de olha, nós vamos defender isso. Eu creio. Nós vamos assumir essa bandeira porque isso não pode punição. Eu estou falando do órgão acusador, né, que apresenta a denúncia, que cobra a aplicação da lei, que cobra a justiça na aplicação da lei. Vai ter iniciativa, por exemplo, uma ação do Ministério Público contra o magistrado. Eu tenho para mim... Esse argumento vai ficar forte? Eu tenho para mim o seguinte, que, como eu disse, a média do entendimento dos membros da magistratura, eu uso falar deles também, e também dos membros do Ministério Público, é no sentido de que o mérito da decisão do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, está correto, né? Não só em termos jurídicos, mas também em termos morais. Eu tenho certo que isso aí é a compreensão de todos nós. Agora, quando você diz o Ministério Público vai fazer, né, vai arguir isso, então, isso aí vai caberá cada às cúpulas dos Ministérios Públicos, federal e estadual. Né? Isso aí vai caber às muito cúpulas. Recente ainda, não dá para saber qual vai ser essa Mas posição. eu tenho certeza que isso aí vai ser melhor regulamentado e eu tenho muito claro isso, que não tem mais volta. Isso. O ministro Flávio apenas deu o start no processo que é irreversível. Como fez com a história dos publicados. Exatamente. Porque realmente, e aí eu queria lhe perguntar sobre essas verbas indenizatórias, que foi uma criação que em todo lugar tem, na Câmara Municipal, na Prefeitura, nas assembleias, no governo do Estado, você tem diversas funções com direito de verbas indenizatórias que não são indenizatórias. São remuneratórias. Certo? Essa é a realidade. Pode até que exista uma ou outra que o cara vai lá, faz a despesa, pega a nota, traz, apresenta. Sim. Mas esse processo, em regra, desapareceu como uma necessidade de prestação de conta. Né? Não tem mais isso. Portanto, virou uma verba remuneratória. Né? Porque você só indeniza aquilo que você gastou, que você tirou do seu bolso né? Ou que você gastaria no seu bolso e o Estado coloca aí à disposição para que ele faça frente àquela despesa. Isso também virou uma grande moralidade. Mauro, eu vejo assim, sabe, que nós temos que levar em conta que são processos de aperfeiçoamento. Nós vamos melhorando um aspecto, melhorando outro, serviço público, estrutura do serviço público, remuneração e tudo mais. Veja, você que não é um guri, né, já tem algum tempo, já tem algum tempo de vida, você deve pelo menos ter notícia de que lá no passado, na época dos nossos pais, né, como que funcionava essa questão de funcionário público? O cara chamava alguém, né, eu vou nomear você, não tinha serviço público. Aí mudava a política, arrancava todo mundo, colocava outros tantos e tal. Não tinha, e também existia uma coisa meio... O Estado era meio patriarcal, né, no sentido de que
não se estabelecia uma diferença entre o que era o particular e o que era o público. O camarada viajava, ia até com a família, viajava com dinheiro do Estado e tal. Então, hoje em dia não se tem mais esse cenário. Né? Nós fomos melhorando, concurso público, moralidade na administração e tudo mais. Agora, é uma luta constante. Recentemente me perguntaram sobre crime organizado, sobre como que funciona essa coisa do crime. Essa é outro papo que nós vamos ter assim, que exato. Então, assim, o Estado vai se aprimorando, nós vamos melhorando. Hoje em dia já tem crimes definidos, crime de organização criminosa, crime de lavagem de dinheiro, sabe, uma série de instrumentos também de investigação. Os próprios agentes de Estado vão se aprimorando tecnicamente para combater tudo isso. Então isso, é uma evolução constante. Então isso aí que você diz, por exemplo, com relação às verbas indenizatórias, está chegando um momento que a população e os próprios legisladores e o Poder Judiciário, o Ministério Público vão começar a questionar tudo isso, né? E haverá de ter uma mudança, com certeza. Pelo menos que seja menos... Então a gente tem que ter assim, perseverança e esperança, né? É isso. Procurador Domingos Távio, meu querido amigo, reitero aqui minha admiração sempre, porque a sua trajetória é uma das grandes trajetórias do Ministério Público, né? Uma das conquistas da nossa sociedade é o Ministério Público, e o senhor, dentro dessa conquista, tem se destacado com uma carreira brilhante, né? Pode ser que seja até uma coisa muito pessoal, no sentido de ter essa, mas eu acompanho criticamente, né? A atuação não sua, mas de todo o Ministério Público. Eu tenho sérias restrições a certos comportamentos, porque assim, também decepciona. Não dá para dizer que não há política nessas instituições. Há um relacionamento político entre os diversos instituições governamentais. E de mais a mais, o Ministério Público é composto por homens e não por anjos. Né? Então tem os pecadores também, assim como na magistratura, em todo lugar, na imprensa, enfim. Mas ainda bem que existem pessoas que não são anjos, mas são corretas. Né? Exatamente. Isso salva a pátria. Queria agradecer muitíssimo a sua disposição de largar suas atribuições aqui, nesse final de tarde que a gente está gravando, para bater esse papo. E já fica o convite aqui para a gente fazer uma rodada sobre crime organizado. Sim. Porque eu acho que esse é um assunto que merece nossa atenção, atenção da sociedade e uma visão de solução. Porque a gente vê tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Desde tribunais do crime, e parece que isso só avança, enfim. Mas olha, Mauro, será um prazer. Mais uma vez, também renova aí a minha admiração por você, né? E também manifestar o prazer de estar aqui, falando com os espectadores do seu programa. E será ótimo falarmos sobre crime organizado. Quando você me convidou para vir agora, né, nós enumeramos alguns temas e você incluiu, sugeriu que eu falasse também sobre direito internacional. E eu logo disse, pelo amor de Deus, né, eu não vou falar sobre isso porque eu não falo sobre o que eu não entendo. Né? E ainda lhe disse que o caminho mais curto para você revelar sua ignorância é falar sobre coisa que você não sabe. Agora, direito penal, e aí, por extensão, crime organizado, é algo que eu fico mais à vontade para falar e por isso eu certamente estarei aqui com você. Mas eu sugeri esse tema porque eu tenho convicção que ainda que você tenha essa posição, que é corretíssima, né? A gente se arborar do direito de comentar, de conversar sobre coisa que não entende, a possibilidade de errar é muito grande, né? Muito, exatamente. Mas eu tenho muita segurança, muita convicção da sua capacidade intelectual, daquele acompanhamento que você faz, né, de tudo que acontece no mundo, no Brasil. Você está sempre muito atualizado. Sim. E você tem um senso crítico importante, tem capacidade de fazer, de julgar essas coisas, né, o que é certo e o que é errado. Porque, assim, na minha visão, as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Existe o certo e existe o errado, ponto. Né? Não dá para você ficar nessa coisa com firula aqui, não, mas é meio certo, meio errado, meio... Não dá. Mas sabe o que, Mauro? Quando as pessoas ouvem alguém como eu, né, eles esperam
o meu raciocínio seja muito técnico, né? É verdade. Então, eu costumo dizer isso, inclusive para os meus assessores, para vocês têm que evitar conversas de mesa de bar, né? Com a linguagem de mesa de bar. Vocês são técnicos e todo mundo vai esperar de vocês umas posições de natureza técnica. Então, procurem ser técnicos e emitir opinião só sobre o que vocês sabem, ponto. Porque senão, tecnicamente, vai ser uma lástima. Um desastre. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma nova, importante entrevista, quanto essa aqui, com Domingos Sávio. Grande abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. A decisão do ministro Flávio Dino abre uma nova etapa na responsabilização de autoridades e reforça o princípio de que o serviço público precisa ser exercido com integridade, da base ao topo. O Nossa República volta na próxima semana com mais uma entrevista tão importante quanto foi essa com o procurador Domingos Sávio. Até lá, conto com a sua audiência.